Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Encontrar bens dos devedores para quitar os processos que tramitam na Justiça do Trabalho é um desafio. Para fazer frente a ele, o Judiciário tem se utilizado cada vez mais de ferramentas eletrônicas. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o juiz Marcos Barroso, membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista do CSJT. Doutor Marcos Barroso, obrigada pela sua presença aqui. Que ferramentas tecnológicas são essas, doutor? Bom, além das ferramentas que tradicionalmente já são utilizadas, o Judiciário está sempre em busca de novas ferramentas que se adequem à realidade que os executados vêm apresentando para escapar das outras ferramentas. Então, nós temos aí como exemplo dossiês integrados, nós temos relatórios de inteligência financeira e agora a ferramenta mais, vamos dizer assim, eficiente que existe no Poder Judiciário, que é o SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, né? Antes da gente falar, esses são os novos? Sim, esses são os novos. Antes da gente falar dele, doutor, para quem está nos assistindo, que outras ferramentas a Justiça do Trabalho já utiliza nessa tentativa de buscar bens, dinheiro de quem deve a processo trabalhista? Ela utiliza os convênios com o Banco Central, né, que é o Bacen-Jude, para bloqueio de valores, o CCS, que é uma pesquisa de clientes dentro do Sistema Financeiro Nacional, o Renajude, que nós no CSJT a gente recebeu, firmamos o convênio recentemente para reescrever o programa, tornando ele bem mais eficiente e funcional, e a base de dados da Receita Federal que está no Infojude, né, que são declarações de renda, operações com imóveis, ITR, dados cadastrais e declarações de imposto de renda de pessoa jurídica. Esses são os já existentes. E com todas essas ferramentas, ainda tem esse volume de processos ainda na fase de execução que não consegue concluir, doutor? Sim. A questão é que as ferramentas elas têm uma abrangência e a gente identifica que hoje existem assessorias especializadas em como a pessoa se desvencilhar do alcance dessas ferramentas. São assessoramentos que comumente se vendem como blindagem patrimonial, planejamento tributário, planejamento sucessório, proteção patrimonial e tem planejamentos que visam a mera elisão fiscal, né, que é ganhar mais pagando menos impostos dentro daquilo que a lei permite, mas infelizmente também tem aqueles ensinadores, aqueles coachings que trabalham com os devedores no sentido de realmente diluir o patrimônio da pessoa de maneira que esse patrimônio seja dificilmente localizado. Aí entram essas novas tecnologias que o senhor falou anteriormente. Sim, as novas propostas, né, elas têm exatamente por finalidade preencher esse vácuo, esse gap que vai sendo deixado ao longo do tempo com o desenvolvimento de metodologias para ocultar os bens. Então, a gente vai reestudando o que acontece. A gente vai estar sempre fazendo uma análise, um feedback dos nossos procedimentos. Aquilo que está começando a ficar ineficiente, a gente começa a trabalhar pela eficiência. O senhor falou SIMBA e outros dois. É o SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias. Para as pessoas terem uma referência sobre o SIMBA, tanto a Lava Jato quanto o Mensalão, eles estão estruturados em duas ferramentas básicas, que são as escutas telefônicas, que é o Citel, e a pesquisa de movimentações financeiras, que é o SIMBA. O SIMBA é o carro-chefe, é o esqueleto dessas operações. E já está funcionando em toda a Justiça do Trabalho, doutor, o SIMBA? Desde setembro de 2014 está disponível para todos os juízes do trabalho, de todo o Brasil. E isso deu efetividade, doutor? Já é possível mensurar isso? Sim. A gente tem vários relatos de pesquisas de colegas que estão utilizando a ferramenta e que falam que o SIMBA foi essencial para ele solucionar o processo, para ele pôr fim àquela execução que estava se arrastando há anos, que foi o SIMBA quem descortinou a realidade para ele e através dessa realidade que apareceu, ele conseguiu ter as melhores opções de dentro da legalidade, isso é importante lembrar, dentro da legalidade, com fundamento nas leis vigentes, nas normas vigentes, ele conseguiu dar uma solução jurídica para o problema do não pagamento. Além do SIMBA, outras duas ferramentas o senhor estava falando. Uma delas são os relatórios de inteligência financeira do COAF. O COAF é um órgão de inteligência financeira do Brasil, que atende vários órgãos, ele congrega a Fazenda Nacional, Polícia Federal, Ministérios Públicos, Receita Federal,
e ele recebe dos obrigados comunicações. Por exemplo, uma pessoa que vai a um banco e faz uma TED superior a R$100.000, ela, sem precisar de nenhum outro tipo de desdobramento, ela vai ser comunicada ao COAF. Alguém veio aqui e fez uma TED superior a R$100.000. Por outro lado, se uma pessoa vai a uma concessionária com 50 mil em dinheiro e quer comprar um carro de 50 mil, a concessionária vai vender o carro para ela. Mas acontece que a concessionária é uma obrigada que tem que informar aquisições de veículos superiores a R$35.000 pagos em espécie. Então esses obrigados, eles alimentam o banco de dados do COAF. Que agora está à disposição da Justiça do Trabalho. Exatamente. Doutor, além dessas ferramentas tecnológicas, recentemente aqui a Justiça do Trabalho em Mato Grosso, inclusive, firmou convênios com cartórios, com o Instituto de Protestos, e tem a novidade também, agora recente, de inclusão de nome no SPC. São atitudes também, são iniciativas que ajudam? Sim. O que acontece? O protesto, ele é uma ferramenta, é um ato jurídico, né? E o protesto jurídico é uma ferramenta que ele tem importância e relevância extraordinárias para a execução. Porque a finalidade de um protesto é tornar pública a condição de devedor. E a Justiça, tentando entregar uma jurisdição de maneira segura, permitindo que as pessoas que vão realizar negócio com outras pessoas, elas tenham referência se elas estão realizando negócio com uma pessoa que não tem problemas na Justiça ou que tem problemas na Justiça, é a alegação da boa-fé, né? Eu adquiri esse bem de boa-fé, eu comprei esse bem de boa-fé. Uma maneira assim, bem direta e bem pontual da pessoa saber se uma outra pessoa está ou não com problemas na Justiça e avaliar se compensa os riscos daquela compra ou não, ela procurar os cartórios de protesto. Porque o protesto ele torna público a condição de devedor. Se a pessoa já é ciente de que uma outra é devedora, ao adquirir um bem dela, a única coisa que essa pessoa não vai poder alegar é que o adquiriu de boa fé. Ela pode alegar que adquiriu de forma consciente. Sei que ela era devedora e mesmo assim resolvi comprar. Doutor, há uns anos já se tem falado, tratado na Justiça do Trabalho como um todo, também nessa tentativa, nessa busca de executar as decisões, né, e fazer o dinheiro chegar na mão do trabalhador, o pagamento em audiência, né, do cartão de crédito. E é uma pergunta que, assim, é uma questão que a gente pensa com muita frequência, né? Todo lugar é possível pagar com cartão de crédito, de débito, com a maquininha. Não seria uma possibilidade de resolver mais rapidamente, parcelar o débito, passar o cartão de crédito e resolver? Sim, seria. Foi uma experiência que começou no Tribunal Regional do Trabalho do Pará, uma experiência de sucesso. Ela é um facilitador para todos os partícipes do processo, tanto o Poder Judiciário, tanto para o devedor, quanto para o credor, porque o banco, uma vez finalizada a operação do cartão de crédito na audiência, o próprio banco que recebe o pagamento se encarrega de distribuir o dinheiro. Ele entrega o dinheiro que é a parte referente ao trabalhador, a parte referente ao fisco pelos custos do processo. Se tiver que pagar perito, ele faz o pagamento dos peritos. Então é proveitoso para todo mundo. Qual que é o detalhe de o cartão de crédito não estar funcionando hoje, inclusive no Tribunal da 8ª Região? É a necessidade de adequação dos sistemas do cartão de crédito em audiência ao processo judicial eletrônico. Ao PJE, que é mais recente. Exatamente. E tem perspectiva, doutor? Sim, voltou-se a trabalhar na construção de um módulo para o processo judicial eletrônico que seja possível receber pagamentos por meio de cartão de crédito. E aí, essas e outras ferramentas, a gente acabar com essa história de ganhou, mas não levou. Sim, o cartão de crédito é uma garantia para quem vai receber, né? Quem paga adquire, se a pessoa utilizou o cartão para pagar e ela, de repente, tiver uma dificuldade financeira e não conseguiu o pagamento, ela adquiriu um problema, porque os juros do cartão de crédito são superiores a 400% ao ano. Então, mas quem vai receber, a instituição financeira que forneceu o cartão de crédito, ela se torna responsável por cumprir o pagamento, né, honrar. Então, as perspectivas são boas, de um modo geral, de se avançar nessa área da execução. Sim, a Justiça tem trabalhado em estudos sobre modos de operação de devedores que utilizam de técnicas para ocultação
O Judiciário tem criado núcleos de inteligência, são os núcleos de pesquisa patrimoniais, para poder dar assessoria ao próprio Judiciário na identificação de bens de devedores mais, vamos dizer assim, com melhor assessoria para ocultação de bens. Tem trabalhado em ferramentas, em sistemas, e a perspectiva é boa. É a gente conseguir pagar todo mundo. Se Deus quiser, não adianta a pessoa ter um papel para levar para casa, né? Fala assim, eu ganhei uma sentença. E ela não quer o papel, ela precisa do dinheiro para sustentar ela e a família dela. Dr. Marcos Barroso, juiz do Tribunal do Trabalho de Minas Gerais e membro da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, muito obrigada pela sua participação, por todas essas informações. E assim a gente termina o nosso programa desta semana, mas você pode revê-la a qualquer momento na página do TRT na internet, no link Vídeos, ou no YouTube, o endereço está aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal e ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.